Boa noite, queridos. Eu sinto uma alegria tão grande de poder compartilhar essas palavras que eu tenho compartilhado com vocês especificamente sobre a cruz. Nós vamos ter 4 ocasiões em que vamos compartilhar, essa é a segunda. Até a Páscoa, nós vamos estar compartilhando sobre o papel e a centralidade da cruz para a igreja, para o cristão, e como muitas vezes, dentro da igreja cristã, as pessoas têm deixado de compartilhar e falar sobre a cruz e expor essa mensagem fundamental, que se nós tiramos ela do foco da nossa vida, nós perdemos o caminho, mesmo estando dentro da igreja. E eu quero que a gente abra as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 10. Nós vamos ler palavras muito contundentes do apóstolo Paulo. E semana passada nós falamos sobre os inimigos da cruz, e hoje nós vamos falar sobre os frutos da cruz nas nossas vidas, na vida de todo cristão. Tá? E vamos começar lendo então Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 6 ao 10. Todos acharam aí? Paulo está escrevendo aos Gálatas que estão perdendo a linha, estão querendo misturar o evangelho com a lei. Estão exigindo deles que façam circuncisão, que para ser crente tem que fazer a circuncisão, que para ser crente tem que ser um pouco judeu. E Paulo se indigna, porque ele já pregou com muita clareza para eles. E ele diz o seguinte, ele escreve disso: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Parece, mas não é. Tem muito evangelho que parece, mas não é. E eu espero nessas semanas expor para vocês com tamanha clareza que a obra da cruz e da ressurreição ilumine tanto as mentes, os corações e a alma de cada um, que vocês sejam capazes de identificar na própria vida e naquilo que vocês ouvem ao redor de papo religioso em nome de Jesus, aquilo que é o evangelho e aquilo que não é o evangelho. Paulo está preocupado com isso. Mas vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Não é uma boa notícia. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas notícias de Cristo, que acabam não sendo boas notícias. Porque o evangelho é uma boa notícia. Gente, é uma boa notícia. Que seja, olha, Paulo vai fundo, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu. A pessoa diz, eu tive uma revelação. Um anjo do céu que anuncia boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Amém? É isso mesmo. Quem quer agradar o mundo não é servo de Cristo. Não vai acabar sendo servo de Cristo. Você quer que os seus vizinhos lhe aplaudam? Não seja servo de Cristo. Você quer que as pessoas por aí da TV aplaudam você? A cultura? Não seja servo de Cristo. Porque eles não vão fazer isso mesmo. Não espere isso.
E Paulo é muito claro. Mas Paulo é mais claro ainda de que uma igreja que começou bem estava perdendo seu rumo. E eu me preocupo também que nós, como cristãos, tenhamos muito bem o foco da mensagem central para nós. E a mensagem central é a mensagem da cruz. E agora nós vamos para o outro texto que nós vamos ler, que está em Colossenses, capítulo 2, versos 6 ao 23. Colossenses, capítulo 2, versos 6 ao 23. Acharam, gente? Diz assim: liberdade e nova vida em Cristo. Lembrem-se que o Evangelho é uma boa notícia. E agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Repita comigo: gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele, em Jesus, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Tudo que se pode conhecer de Deus é manifesto em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados. Vejam só, queriam que fizesse a circuncisão carnal, mas Paulo disse assim: em Cristo algo muito mais profundo aconteceu. Vocês foram circuncidados no seu coração. Vocês foram marcados espiritualmente no seu coração, internamente. Mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. A natureza humana dava as cartas, agora não dá mais as cartas. É isso que Paulo está dizendo. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. O poder da ressurreição está em ação em nós. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Vamos dizer, todos os nossos pecados. Às vezes o inimigo usa pessoas na nossa vida. O inimigo usa pessoas na nossa vida para nos lembrar dos nossos pecados. Não é assim? Nos jogam na nossa cara: olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Pecados que já foram perdoados. Mas nós temos uma palavra: fomos perdoados. Aleluia, todos os nossos pecados. E Paulo segue. Desse modo, ele cancelou o registro de acusações contra nós, rasgou, removendo, pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ao vencê-los no amor, ao vencê-los na fraqueza de Deus, ao vencê-los, ao absorver o mal do mundo, venceu a não se vingar do ser humano, mas dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O mundo da vingança, o mundo da retribuição, o mundo da retaliação, o mundo de soltar mais bombas aqui, o mundo de ter o revide ali, o mundo de perpetuamente se vingar. Cristo rompe na cruz esse poder
devastador que habitava em nós, mas agora não mais. Portanto, não deixem que ninguém, aí Paulo diz, ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova, os sábados, judaísmo, coisas que passaram. Por essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Sabe o tabernáculo? O tabernáculo era uma sombra. Cristo é a realidade. Cristo rompeu a divisão. Em Cristo estamos no Santo dos Santos. Aleluia! Paulo está dizendo isso. Essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Presta atenção que ele fala aqui, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Os claustros, os mosteiros, os lugares onde as pessoas fugiam para sair fora da influência do pecado. Algumas pessoas que iam para esses lugares pensando nisso, eram os lugares onde emergiam os desejos mais sombrios, porque essas coisas não têm poder contra o pecado. Amém, queridos? Então, por que estamos trazendo tudo isso? Porque essas duas palavras aqui estão conectadas. Porque uma nos fala da centralidade do Evangelho, e o Evangelho, presta bem atenção, as boas novas é bem simples. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para anunciar a possibilidade de uma vida nova para nós. Esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para sinalizar uma nova vida nele. Esse é o Evangelho. Agora, todos os problemas que nós enfrentamos dentro da igreja, todos os problemas que nós podemos ter na nossa vida espiritual, eles decorrem, presta atenção, eles decorrem do fato de nós nos afastarmos do Evangelho. Ou seja, da cruz e da ressurreição. Presta bem atenção, vou dar alguns exemplos, bem claros. Problemas dentro da liderança, lideranças orgulhosas. Muitas vezes nós temos arrogância na liderança. Falo, nossa liderança nas igrejas, quantos líderes caíram por causa do seu orgulho? Quantos líderes se tornaram cheios de empáfia? Quantos líderes eu já vi e já ouvi pregadores que disseram que chegaram num determinado nível, que o pecado já não tinha mais força sobre eles, que eles se sentiam completamente poderosos para vencer todo pecado, acabaram caindo. Por quê? Porque olharam para si mesmos e deixaram de olhar para a cruz. Deixaram de olhar para a cruz, porque quando eu estou à sombra da cruz, eu sei que Cristo morreu pelo que em mim? Pelo meu pecado. Que havia um poder sobre mim. Então eu sei que se eu sair da sombra da cruz, se eu me desviar desse lugar onde Cristo, eu estou crucificado com Cristo, se eu saio desse lugar espiritualmente, se eu deixo de olhar para Cristo e olho para mim mesmo, achando que em mim há alguma beleza que é proveniente de mim,
eu acabo caindo na arrogância, e a arrogância precede toda a queda. Vejam só, reafirmo mais uma vez, todo problema dentro da igreja é um problema relacionado com o Evangelho, é um problema de desvio da cruz e da ressurreição. E aí às vezes nós temos uma igreja pujante, de algumas formas, mas aí vemos pessoas que não querem contribuir, por exemplo, dentro da igreja. Pessoas que não, eu não vou contribuir, eu não quero contribuir. Eu não quero fazer parte disso. Quando eu falo contribuição, eu não falo só questão de dinheiro, eu falo de se envolver. As pessoas cada vez menos ou cada vez mais evitam de se envolver com a comunidade daqueles que servem a Jesus. Não, eu quero receber. Eu quero receber, mas eu não quero me doar. Essa atitude de recuar, de não querer se doar, é uma atitude daqueles que não conseguem perceber o quanto receberam da parte de Deus, o quanto Deus se deu para eles, o quanto Deus trabalhou em favor deles, o que Deus fez, a grandeza da obra de Deus, porque se tivessem a noção disso, se entregariam em serviço a Deus. Quem não se entrega em serviço a Deus em profunda dedicação, quem não tem a disponibilidade de fazer aquilo que é possível fazer, quem se recusa, quem se freia, são aqueles que tiram os seus olhos da cruz, olham para as suas disposições, para os seus humores, para as pessoas, para aquele fulano, mas o pastor, aquele líder, não sei o que mais. Meu amigo, você tira os olhos da cruz, você tira os olhos do Evangelho, todo tipo de mal pode crescer dentro do teu coração. Por isso Paulo diz, eu me admiro, seja anátema todo aquele que tira da centralidade as boas novas do Evangelho. E se você tira os olhos da centralidade da cruz, você está olhando, quando você tem um problema dentro da igreja, eu sempre gostaria de fazer a pergunta, vem cá, você está olhando para a cruz? Você está focado naquilo que Cristo fez, no poder da ressurreição? Não, pastor, eu estou olhando o fulano ali que me falou. Eu estou olhando para o que me aconteceu para o passado. Então eu quero te dizer, seja qual for os teus olhos, se eles tirarem do centro da tua vida a cruz e a ressurreição, você está frito. Você está rumando para grandes problemas. E dentro da igreja existem muitas formas, multiformas disso acontecer. Tem alguns tipos, padrões que acontecem e que parecem o evangelho, mas não é. Sabe? Além desses problemas comuns que eu falo, existem alguns comportamentos que parecem ancorados na cruz, mas negam a cruz. O primeiro é o do libertino. Tem pessoas que estão dentro da igreja e que vivem uma vida como se nunca tivessem conhecido a Jesus. Elas vêm na igreja para ocultar seus pecados, na verdade. Para prestar um pagamento pela sua culpa. Ah, não, eu aprontei muito, então eu vou na igreja no domingo. Eu tenho feito muitas coisas na minha vida que eu não deveria fazer, então eu vou lá na igreja para que eu possa aliviar minha culpa e Deus ficar contente que eu vou na igreja. Como se Deus precisasse que você entrasse dentro de um templo, como se Deus se alimentasse dessas coisas, como se Deus em si mesmo tivesse necessidade de qualquer coisa. Então o libertino vive como se estivesse pagando a sua conta. Só que esse libertino que vive de qualquer maneira, como Paulo fala aqui, nessa epístola aos Colossenses, está negando de duas formas o poder da cruz. Ele nega o perdão de Deus. Ele rejeita o perdão de Deus porque ele quer pagar o seu perdão. E ele rejeita o poder da ressurreição para mudar sua vida de dentro para fora. Agora tem outro tipo que nega o evangelho também, que são super espirituais. Você conhece os super espirituais?
Aqui na igreja não tem essa cultura de super espiritualidade, porque aqui vocês têm pastores pé no chão. Aqui a gente bota o pé no chão das pessoas, porque a gente já andou nesse trilho. Mas vocês vão encontrar pessoas por aí, de outras igrejas, que parece que vivem numa nuvem. Parece que tiveram uma nova revelação. Olha, nós descobrimos uma nova unção. Não existe nova unção, querido. Nós descobrimos uma vida superior. Não existe uma vida superior. A maior de todas as revelações é o fato de que Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele. E nele temos o poder da ressurreição. Não existe nenhuma revelação que possa superar essa revelação. A revelação de que nós temos acesso ao trono da glória por meio do sangue de Cristo. Não há nenhuma outra revelação, não há nenhuma outra posição superior. Você tem toda a revelação, a maior revelação. O pastor está negando que Deus revela coisas? Não. Eu tive essas experiências, não é isso. Deus revela, mas não há nada maior do que isso. Eu me lembro de um pregador que uma vez disse isso. Ele disse assim: gente, eu tenho uma nova revelação para vocês. Nova revelação. No sábado eu vou pregar, todo mundo encheu. Encheu, todo mundo estava cedinho para ouvir a nova revelação. Aí ele pegou e leu o livro de João. Novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros. Irmãos, toda a revelação está na cruz e na ressurreição. Nós temos os libertinos, nós temos aqueles que se acham super espirituais e nós temos também os legalistas. Os legalistas gostam de coisas exteriores. E tem muita gente que não aguentou aqui dentro da igreja, porque aqui na igreja nós não agimos como caudilhos. O povo latino gosta de caudilho. O povo latino gosta de capitão. O povo latino gosta de ser mandado, de general, de coisas desse tipo aí. Fidel Castro, Hugo Chávez, na esquerda, Pinochet, os generais aqui no Brasil, na direita e na esquerda. Incrível. As duas polaridades gostam de ditadores aqui no Brasil, já viu? Gostam dos ditadores. Elogiam a ditadura, ditadura daqui, ditadura de lá. O povo latino gosta de ser mandado e pisoteado. E o legalista é a versão religiosa daquele que gosta de ser pisoteado. Aí então vai lá o pastor, humilha ele, fala coisas para ele, diz coisas: tu é um idiota, tu é um incompetente. Eu já vi esses caudilhos aí, porque tive gente da minha família que não cumpriam as metas dos pastores, aí o pastor botava tudo aqui assim, tá. E o xixi para todo mundo, humilhava diante de toda a igreja. E sabe como é que estava a igreja? Cheia. Por quê? Porque o povo gosta disso. O povo gosta de ser humilhado. O povo gosta de ser pisoteado. E Paulo fala isso lá em 2 Coríntios. E esses são os legalistas. Regras. Me diga para mim como eu tenho que viver. Diga que eu não posso fazer isso. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem para mim: pastor, me diz o que eu faço. O que o senhor me mandar. Não é assim. É a consciência que nós precisamos ter. É a responsabilidade que nós temos que ter. Em Cristo a liberdade de Deus te fez livre, meu irmão. Deus te fez livre. Deus não quer que você seja meu escravo, nem de pastor nenhum. Eu estou aqui para apontar para um poder maior do que eu. Eu estou aqui para apontar para Jesus. E não estarei aqui para sempre. Não se deixe prender por quem quer controlar a sua vida. Você tem um Senhor. Você tem só um Senhor. E é esse que tem direito de dizer o que você tem que fazer. Olha essa cruz.
E que maravilha quando eu olho e vejo que aquele que é meu Senhor é também aquele que ama a minha alma mais do que tudo. Aleluia. Graças, Senhor. Obrigado. Porque quando eu ouço uma palavra de Jesus, eu sei que essa palavra é banhada pelo seu sangue. Essa mão que me aponta e diz assim, é a mão que tem os cravos. Esse corpo que me diz aonde eu devo ir, é aquele que me amou. Então a cruz é o centro para nós, meu irmão. E nós temos que entender isso. Isso tem que estar muito claro para nós. Amém, queridos? Então Paulo começa a apontar qual é o fruto da cruz. Ele começa a dizer assim, escuta só, é terrível. Pessoas que vivem escravas de outros homens, os legalistas. É terrível alguém que está na igreja, por exemplo, como em alguns lugares, abusando das pessoas, libertinos, pessoas que não têm freio na sua vida. É muito triste, super espirituais, querendo ser mais espirituais do que o próprio Deus. É muito triste todas essas figuras, mas quando nós, eu e vocês, nos voltamos para a cruz, nós não perdemos o caminho. Eu quero dizer para você, que se você entender a centralidade na cruz, você nunca vai ser enganado. Presta bem atenção, porque esse foco vai fazer você ter um discernimento. Quanto mais você aprender, quanto mais você mergulhar nesse entendimento, mais capacidade você vai ter de discernir as coisas. E mais você vai ser capaz de tomar decisões. E mais você vai viver uma vida em abundância. E eu vou falar para você algumas coisas que vão acontecer na sua vida. Os frutos do Evangelho no centro. Os frutos do Evangelho no centro. Falei sobre os inimigos da cruz, agora os frutos do Evangelho no centro. O que vai acontecer na sua vida? A primeira coisa, meu irmão, é que você vai ser uma pessoa cheia de gratidão. Paulo diz isso aqui, bem clarinho. Leia ali onde está nos Colossenses. Paulo diz ali no início, bem claramente. Verso 7, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Amém, irmãos? É tão interessante que ele diz, aprofundem nele as raízes e depois também edifiquem para cima e para baixo também. Amém? Edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por mim, o que Ele fez eternamente, não foi só ali. O que Deus fez por mim na cruz é uma obra eterna que chegou no passado e no futuro. Algo poderoso se liberou, porque aqueles que no passado foram salvos com fé naquilo que viria. Sabia disso? A promessa. Abraão foi salvo pela promessa. Os que estavam no Antigo Testamento foram salvos da promessa, tamanha o poder da cruz. E nós, que não estivemos presentes no evento da cruz, somos salvos porque tem proporções espirituais que se arrastam por toda a eternidade e chegam até nós. Esse poder está aqui. Porque quando Deus falou contigo, quando você foi chamado por Jesus, Ele chegou de novo com sua cruz em ti. Esse poder se manifestou novamente, Deus sofrendo esse encontro, Deus chegando diante de ti e te persuadindo. Porque você se revoltou tantas vezes, você proclamou sua independência e Deus, no seu poder de vulnerabilização, sua capacidade de sofrer com o teu pecado, Ele continua falando contigo. Mesmo quando tu te revoltava, mesmo quando você blasfemava contra Ele,
Mesmo quando você, como eu, debochava daqueles que acreditavam, Deus sofria como sofreu e continuou. Porque não pensa que você, eu tinha já uma inclinação, isso é mentira, não se engane. Você muitas vezes infligiu dor ao coração de Deus, mas o coração de Deus não recuou, como na cruz ele não recuou. Ele continuou se movendo, ele continuou falando contigo, ele continuou insistindo contigo. Como eu não vou ser grato? Ora, aquele que não é grato não conheceu nada, não sabe nada, não viu nada, é cego, nada sabe. Mas aquele que viu, tem gratidão no seu coração. Não precisa que o líder do louvor esteja dando manivela nele. Ô irmão, louva. Então quer louvar, não louva então. Você não conhece nada. Não quer louvar, não louva. Porque se conhecemos, se sabemos o tamanho da grandeza dessa obra, não deixamos de louvar. E ninguém precisa nos mandar. Fica de braço cruzado então. Melhor ficar mesmo. Se não tem vontade de louvar, você não sabe nada. Tem que clamar a Deus, misericórdia. Porque como um Deus que não precisa de mim, como um Deus que poderia me fulminar, me aguenta, chega até mim. Eu não só posso ter gratidão. Por isso eu mergulho. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre a ressurreição e crucificação de Jesus. Meu Deus do céu, tanto eu já tenho estudado, tanto eu já tenho lido, tanto eu tenho ouvido, e eu estou ouvindo mais, e mais eu estou sendo edificado, eu choro, eu me alegro. Eu comecei a escutar junto às peças de Bach, enquanto eu vou lendo, e aquele homem, um gênio da música, compondo coisas para Deus. A beleza de tudo que ele compôs para Deus. Jesus, a alegria dos homens. Eu não tenho essa capacidade de tantas notas, né? Mas aquelas músicas, uma atrás da outra, repletas de beleza, porque o Criador tocou seu coração. A música brota como uma gratidão em harmonias, em notas, cheias de beleza, porque não há algo que esteja à altura daquilo que Cristo fez. É algo tremendo, profundo, sem capacidade da gente dizer tudo o que é. Então aquele, meu irmão, aquele que conheceu realmente o Evangelho, os frutos do Evangelho é gratidão. A pessoa vive reclamando, porque não sei o quê, porque você não sabe nada. Lamento dizer, você não conheceu Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter os seus olhos abertos. Porque é minha vida, não sei o que mais. Que isso, meu irmão? Que isso? Nós estávamos tão distantes, ele chegou perto de nós, tão pequenos que nós somos nesse universo. A pastora falando, né? A gente vendo o tamanho da gente nisso aqui. Nós não somos nem grão de areia nesse universo, meu irmão. Você não é nem grão de areia. Nem isso você é. Você é um vírus, talvez menos. E é um vírus mesmo, porque olha onde está o ser humano, tudo, entendeu? Acaba destruindo tudo, nós estamos destruindo o planeta. Os animais não destroem o planeta, nós destruímos. Nós estamos consumindo o planeta. Nós somos um vírus nesse universo. E o seu amor cruzou todos os limites. Gratidão, eu só posso ter gratidão. E aí Paulo fala outra coisa muito profunda sobre o que Cristo realizou na cruz, e que já falamos para vocês na leitura, que se chama plenitude. Ele diz no verso 9, nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Por que você está na igreja? Por que você está na igreja? Tem muitas razões para estar na igreja erradas. Muitas.
Muitas razões. A pessoa às vezes está na igreja porque o templo é bonito. Ah, meu Deus, esse templo é maravilhoso, eu gosto aqui. Não, mas assim, nós não temos essa comodidade aqui para dizer assim, você está aqui por causa do templo. Porque as cadeiras não são acolchoadas, né? A gente não tem ar-condicionado. Mas daqui a pouco uma pessoa está na igreja porque está um ambiente legal e tal, beleza. Tem outras pessoas que vão na igreja por causa do pregador. Eu ouvi outro dia uma coisa tremenda. O crente que conhece a Jesus, ele se alimenta com palavras simples. Ele não precisa de coisa requintada. Sabe? Sabe o cara diz assim, não, eu só ouço o pastor. Eu só ouço o pastor e a pastora, não ouço. Não, o crente que recebeu de Jesus, ele sabe que ele tem a plenitude de Deus. Então ele capta tudo. Por que você está na igreja? Por quê? Tem pessoas que não, os irmãos são muito queridos. Os irmãos são queridos aqui mesmo. Eu acho essa igreja fantástica. É a minha igreja favorita, isso aqui. Sabia? Segredo vou contando para vocês. Os irmãos são queridos demais, tal, mas daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. E sabe que às vezes um evento pode deflagrar um problema todo numa igreja, já aconteceu. Entendeu? E aí está tudo aquele bolo e tal, e beleza. O que você vai fazer? Você vai embora? Hein? Sim ou não? Se você vai embora é porque você estava por causa dos irmãos. Agora, vejam só, você é um consumidor. Se o produto não lhe agradou, você vai embora. Agora, quando você está em Jesus, você tem a plenitude. Quando você tem a plenitude, você é capaz de contribuir em situações difíceis, em situações problemáticas, porque você está focado em Jesus. Você toma laço e não te derruba, meu irmão. Sabe por quê? Porque se eu tirar o meu chão, será que podem tirar o teu chão, meu irmão? Só tiram o teu chão se o teu chão for outra coisa que não for a cruz e a ressurreição de Cristo. Porque nessa rocha sólida ninguém cai. Na rocha firme que é Jesus Cristo, ninguém me alcança. Na rocha firme que é Jesus Cristo, não será abalada em todos os séculos dos séculos. Sobre essa pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a minha vida, fortalecida, estabelecida, plantada em cima da rocha, ninguém derruba. Então não tem medo. Não tem medo. Eu me converti, família deu o pau, mas deu. Por tudo que é lado. Não derruba. Não derruba porque a minha fé não estava estabelecida nas situações, mas na rocha que é Jesus Cristo. Você tem a plenitude. Cristo não cansa, meu irmão. Eu vou te dizer, Cristo não cansa. Cristo não cansa. Eu olho para Jesus e toda vez que passa, eu tenho uma nova revelação no sentido de que eu enxergo algo novo de Jesus. O mesmo Jesus, como um diamante que tem várias facetas, quando nós buscamos, ele vai se mexendo e vai nos mostrando, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha essa riqueza, olha essa outra riqueza, vejam só isso, vejam aquilo. Então você vai crescendo, vai passando os anos e você vai enxergando cada vez mais quem Jesus é, seu amor, as maravilhas que Ele faz. Gente, é tremendo. Eu agora, a gente tem falado, porque é uma coisa que eu vejo, né, a gente estava comentando isso hoje, né, as pessoas, elas pegam a Netflix e ficam olhando uma série atrás da outra. Gente, tem essa série espetacular sobre Jesus. Olha, vou te dizer, o crente que olhar uma série dessas, essa série que a gente tem indicado para vocês, a pessoa não tiver um quebrantamento dentro do seu coração, tem que ir consultar o cardiologista. Alguma coisa está mal no coração.
Tem que consultar, eu acho que é o divã de Deus. Tem que sentar e dizer, Senhor, o que está acontecendo comigo? Não tem, gente. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus representado de uma forma gráfica. A gente se renova, a gente chora. Cada episódio a gente chora. Porque a Bíblia é Jesus, é o amor de Deus. Gente, é a cruz manifesta, é a ressurreição na vida dos homens. Para a vida, Cristo não cansa. Eu canso, vocês cansam das pessoas, às vezes cansa do marido, cansa da esposa. Todas essas coisas podem acontecer no ser humano, porque os seres humanos são complicados, mas Jesus não cansa. E em Jesus somos renovados em amor pelas outras pessoas também. Amém? Agora Paulo diz outra coisa maravilhosa que acontece como fruto do Evangelho. Aqui nesse mesmo texto, ele diz que nós somos livres para fazer o que é bom. Você sabe o que é bom ou não? Sabe ou não sabe o que é bom? Na maioria das vezes você sabe o que é bom. A maioria das vezes você sabe. Você sabe como tem que falar para o seu marido ou não? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Sabe como tem que falar com a esposa ou não? Falar direitinho, hein? Não é de qualquer jeito. Não é? Amém, queridos? Meu Deus, amém? Tem que falar direitinho. Com educação, com amor, com carinho. É assim que tem que falar. Né? Você sabe. Mas muitas vezes não faz. Só que a Bíblia me diz que através de Jesus eu sou livre para fazer o que é bom. O poder da ressurreição em mim, o poder da ressurreição liberado na cruz, me dá acesso à possibilidade de mudar de verdade. Eu não digo, mas eu sou o que sou e ninguém vai me mudar. Eu não digo mais assim, não, eu sou dessa maneira. Eu também não digo sobre o outro, ao que nasce torto, morre torto. Esse cara é assim, não vai mudar, não. Se Jesus chegou na minha vida, se Jesus chegou na minha família, eu tenho liberdade. Então, se eu disser assim, eu não consigo mudar, não é verdade. Eu não quero mudar. Porque o poder da ressurreição me deu liberdade. Você é livre, meu irmão. Você viu que coisa maravilhosa? Que Cristo nos libertou. Você é livre para não destruir mais a sua vida. Porque sem Jesus, você destruía a sua vida. Você sabia o que era bom, você sabia o que tinha que fazer e não conseguia fazer. Você se propunha a fazer grandes coisas e não conseguia. Mas em Jesus, você tem toda a liberdade para fazer o que é bom no poder da sua ressurreição. Isso é fruto do Evangelho. Fruto do Evangelho. E a pessoa diz assim, mas não é assim que está acontecendo então, meu irmão. Sinal de que a sua vida não está se baseando na cruz. Está se baseando em outra coisa, em outro princípio espiritual do mundo, Paulo diz. Princípios espirituais do mundo. Porque o princípio da cruz e da ressurreição traz mudança substancial para as nossas vidas. E Paulo continua dizendo algo maravilhoso. Ele diz que em Cristo nós temos a certeza do perdão. Como eu disse, a acusação dos outros não me destrói. De vez em quando, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos se acordam de noite? Quantos aí se acordam no meio da noite? Sinal que você está ficando idoso, hein? Tem muita gente aí que está ficando idosa, levantando a mão. O cara que é jovem não acorda da noite. Você acorda durante a noite, aqueles que acordam durante a noite, você começa a pensar bobagem. Não é assim? Se não começa a vir uns fantasmas na sua cabeça, começa a vir fantasma e coisas, mas que coisa. Aí de manhã, quando você acorda, você diz, meu Deus do céu, as coisas que vêm na minha cabeça. E muitas vezes nessas noites, vêm as acusações do diabo na tua vida. Olha o que você fez.
você não devia ter feito isso, olha que tal coisa. E aí começa a vir o registro das dívidas. Registro das dívidas. O registro das dívidas, eles ficam tocando o nosso coração. A gente fica, sabe? Às vezes a gente, porque o registro das dívidas estão batendo, nós começamos a ter comportamentos de legalista. Nós queremos ser mais santo do que os outros, porque a dívida está ali. E a gente acaba não se aferrando à cruz de Jesus, então a gente não tem certeza do perdão. Porque quando eu olho para a cruz, eu tenho certeza do perdão. Está entendendo? Cristo fez isso por mim. Cristo fez isso por mim. Olha a radicalidade. Meu pecado era grande, mas o amor de Deus foi muito maior. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que tremendo isso. Que tremendo essa palavra, gente. Quem seria capaz de dizer isso, tendo o poder de se vingar? Quem teria isso? Quantas vezes você vê esses filmes de ação só esperando a hora que o mocinho vai se vingar de todo mundo? É ou não é assim? Vingança está dentro do seu coração, meu irmão. Porque o poder do pecado já colocou isso. Você fica olhando assim, estou louco para ver a hora que ele vai tirar a cabeça daquele, vai matar o outro e tal. Você que é tão crente no domingo, fica vendo esses filmes e tá com sangue na boca. A vingança, mas Jesus não teve isso. Jesus não se vingou. Jesus perdoou. E Ele nos perdoando nos deu a certeza do perdão. Então, quando o inimigo bater na tua porta, te acusando das coisas passadas, te lembrando daquilo que você fez, você precisa lembrar desse perdão e dessa cruz. A cruz está sobre minha vida. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. E vocês sabem, outro dia vocês veem como é que é a culpa. Outro dia eu estava vendo uma história, aconteceu uns 3 anos atrás. Um desses traficantes de drogas delatou seus colegas, todos os seus colegas. E aí disse, esse fulano aqui tinha ponto lá, que ele traficava, que ele é o chefão. Tal lugar fez toda a limpa ali de todos, para a polícia e tal. Aí a polícia disse assim, bom, agora que tu fez delação, né, nós vamos te proteger. Delação premiados, tu vai ser protegido e tal. E aí tá, protegeram ele. Tinha anos para ele ficar protegido e tal. E aí ele chegou e disse assim, chegou depois de 6 meses de ser protegido, disse assim, não quero mais. Os caras, não, olha, tia, dentro de pouco tempo eles vão te pegar. Eles estão de olho em ti, claro, né? Os traficantes todos, os que estavam presos já estavam mandando mensagem, fica de olho nele. A polícia protegendo. E ele pegou e disse, não quero mais saber de proteção policial. Vou-me embora, vou viver minha vida. E os caras disseram, olha, não tem muito tempo, hein? E ele disse assim, não tem problema, dizer, eu já estou fazendo hora extra aqui nesse mundo. Dito e feito. Daí a 2, 3 meses mataram ele. Saiu de uma festa, metralharam ele, acabou-se. 23, 24 anos, olha só, 23, 24 anos o cara diz assim, eu já estou fazendo hora extra nessa vida. Sabe o que é isso, meu irmão? É a culpa. É a culpa, eu não posso mais estar aqui. Eu não tenho mais direito de estar nessa terra. E ele recebeu a morte por causa da certeza da culpa. Agora, se ele tivesse olhado para a cruz, ele teria aceitado o perdão de Deus. Ele teria olhado para a vida com um outro olhar. Porque a cruz nos dá um outro olhar. A cruz nos dá a certeza do perdão. Amém? E isso acontece com o crente que vive a sua vida fincada no Evangelho. Outra coisa que Paulo fala aqui é que eu tenho uma revelação no plano de Deus. Eu tenho sentido na minha vida. Minha vida tem sentido. Minha vida tem um lugar para ir. E lá adiante, ele fala aqui também, a cruz estabelece uma conexão com os meus irmãos. A gente tem a Santa Ceia. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu pensava assim, as igrejas
que as igrejas elas precisavam ser todas de pessoas parecidas, da mesma classe social. A gente era ensinado assim, mesma classe social, mesmo nível de estudo, porque assim era mais fácil alcançar, né? Inclusive li livros assim, que tu tinha que sempre alcançar um tipo de pessoa nas igrejas. E hoje, olhando e lendo a Bíblia, eu vejo que essa mensagem ela é falsa. Sabe por quê? Porque quando a igreja, a pregação, a vida, ela é estabelecida em torno da cruz de Jesus, eu tenho conexão com os meus irmãos, não importa a raça, não importa o nível social, não importa as diferenças de educação, não importa as diferenças de criação, nós temos um poder maior operando em ti e em mim, que nos conecta, e não é nada humano, não é os princípios espirituais desse mundo, são os princípios espirituais da cruz que me ligam. É o sangue da ressurreição que corre na tua vida espiritual, e na minha vida espiritual. E esse sangue da ressurreição corre no corpo de Cristo, vindo do cabeça, que é Jesus, se espalhando para o seu corpo. Temos conexão. Você já pensou que coisa maravilhosa? Eu não conhecia vocês. Eu conheço vocês. Vocês são meus amigos. Eu sou amigo de vocês por causa de Jesus. Talvez a gente se encontrasse na rua sem Jesus, a gente até brigava. É ou não é? O que vocês acham? Sem Jesus, talvez nós nunca chegássemos perto um do outro. Mas Jesus construiu algo maravilhoso. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. E daqui a pouco você chega numa pessoa aí, que olha para você, no meio da rua, e chega e tem uma harmonia. Isso já aconteceu, sabe? A pessoa vem conversar, daqui a pouco você... O que acontece que tu é cristão? Eu digo, sou cristão. Eu também sou cristão. Já aconteceu isso com você? Não. Acontece. É o sangue da ressurreição. É o sangue que nos une. É o sangue da cruz que nos torna um. Às vezes os pastores tentam estragar isso aqui, a minha igreja e tal, essas bobagens, mas Cristo nos une. Por isso, meus irmãos, é muito legal celebrar a nossa cultura. Legal, bonito. Eu sou gaúcho e tal, mas não vai muito fundo nisso. Entendeu? Não vai muito fundo nessas coisas. Porque você tem algo muito maior, sua identidade está no sangue de Jesus. Vou lutar pelo direito dos empregados, sindicalistas, que pode lutar, mas não vai muito fundo nisso aí não. Lembra que tem algo muito maior na tua vida, que é o sangue da ressurreição. Isso aí tem que determinar os teus passos e tudo que você faz. Amém? As lutas são válidas, a justiça é de Deus, mas nós temos que lembrar sempre que o que governa o nosso coração é aquilo que na cruz foi conquistado. Amém? Aleluia! Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E quero que a gente cante uma música. E eu acho que talvez você ouviu essa palavra. E talvez algumas pessoas que ouviram essa palavra disseram, pastor, isso aí não move com o meu coração. E eu quero te dizer, se a cruz não move com o teu coração, talvez você precise pedir que o Senhor abra os teus olhos, para que Deus faça uma obra na tua vida. Porque algo está faltando realmente. Talvez outras pessoas possam dizer assim, pastor, um dia eu tive tão entusiasmado, eu perdi esse foco, eu acabei olhando para outras coisas. Está na hora de você voltar os seus olhos de novo, centralizar sua vida novamente na cruz e na ressurreição. E tem outros que podem dizer assim, pastor, isso aí queima o meu coração, arde o meu coração, aleluia. Então eu quero convidar você a você continuar olhando para Jesus e pedir que Ele mostre mais ainda a sua multiforme graça, que você possa ver mais coisas ainda desse precioso diamante que é
a pérola de grande valor, na verdade, que a Bíblia nos diz. Aleluia. Cristo é a pérola de grande valor, que revela suas riquezas, sua beleza, cada dia mais. Então quero convidar todos que estão aqui, os indiferentes, aqueles que estão frios e aqueles cujo coração está quente, a fazerem o mesmo, a mesma passagem, passar pela cruz. Aleluia.